NASA claims that we successfully landed man on the moon 6 times between 1969 and 1972. Here we are in 2016, and NASA constantly tells us that we can't go beyond low Earth orbit. Low Earth orbit is between 99 miles and 1,200 miles away. The moon is claimed to be 238,000 miles away. That's a big difference. One. NASA's next spacecraft, already being built and tested across America, will do those things and more. This is the spacecraft that's going to take humans to explore the solar system. It's the next big step for NASA in exploration. Called the Orion Multipurpose Crew Vehicle, or MPCV, this next-generation spacecraft will enable America to explore beyond low Earth orbit. 2. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. 3. Plan that NASA has is to build a rocket called SLS, which is a heavy lift rocket. It's something that is much bigger than what we have today, and it will be able to launch the Orion capsule with humans on board, as well as landers or other components to destinations beyond Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go, and this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. So the moon, Mars, asteroids, there's a lot of destinations that we could go to, and we're building these building block components in order to allow us to do that eventually. 4. The kinds of technologies that we're testing out on Space Station are definitely helping us with our goals of going beyond low Earth orbit. So we have a really robust exploration program at NASA. 5. And unlike the previous program, we are setting a course with specific and achievable milestones. Early in the next decade, a set of crewed flights will test and prove the systems required for exploration beyond low Earth orbit. So how did we send humans to the moon 6 times so early on, but we can't figure it out in 2016? How was it so easy to go to the moon in 1969 using this flimsy lunar module? Even more interesting, who was already on the moon filming the arrival of the module? Was it the same person who stayed back on the moon and filmed the departure of the module? Port stage pushed. Mission arm is out. Okay, I'm going to get the pro. 99, proceeded. 3, 2, 1. Ignition. Right away, Houston. That's your good. Ag side. Just wondering. This is ODD TV. Thanks for watching. Hi, my name is Dalton Spurlock, and my question is for Kate. Why is it not possible to physically land on or explore other planets? Well, it is physically possible. We've sent humans to the moon. The United States has proven that we can actually land people and a large amount of equipment on another body. Se você ainda não é inscrito no canal, então por favor, se inscreva aqui, para ajudar o canal. Sempre clique em gostei no vídeo, isso é bom para o crescimento do canal.
Será que há mesmo inúmeras raças extraterrestres visitando a Terra? Se sim, fazem eles parte de uma confederação unificada? E pessoa de dentro do governo como Paul Hellyer alegam que essas diferentes espécies alienígenas têm objetivos conflitantes. Objetivos que nem sempre são favoráveis para os humanos. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobisse o nosso território. Uou! E como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. Poderiam as afirmações que seres extraterrestres estão em guerra pelo controle do planeta Terra serem verdade? Eu acho que assim como existem várias espécies aqui na Terra, existem muitas espécies lá fora. Pessoas lá dentro já disseram isso na minha cara. Que já temos relações diplomáticas com várias espécies e culturas extraterrestres. Eu sei, por exemplo, que eles têm 2 ou 3 espécies greys. Sabemos que há os louva-a-Deus e os répteis de vários tipos. Esses são os tipos principais que discutimos, porque são os que nossa mente consegue compreender. Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são muito assustadoras e perturbadoras. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Em setembro de 2005, Hellyer chegou às manchetes anunciando publicamente que OVNIs existem de verdade. Mais tarde, ele declarou que não apenas uma raça alienígena visita a Terra, mas várias. Uma alegação apoiada pelo astronauta Edgar Mitchell, a 6ª pessoa a pisar na Lua. Quando o astronauta da Apollo, Ed Mitchell, veio para Toronto depois que falei publicamente, nós o convidamos para jantar. Ele me perguntou quantas espécies você acha que existem. E eu falei entre 2 e 12. Ele falou, sim, eu também acho. O que tem acontecido nos últimos anos é que o número continua crescendo. Dizem que há seres que manipulam segmentos da humanidade para poderem impor suas próprias vontades. E, portanto, são eles que influenciam nações para irem à guerra e para lutar por seus propósitos e suas determinações. Existe uma agenda para a humanidade, há um plano. E em cada geração, não importa o poder que está por trás desse plano, envia para a Terra certas almas especiais, que são por natureza mais inclinadas e capazes de receber um conhecimento superior. Em 1º de julho de 1935, o comandante da SS, Heinrich Himmler, criou o Ahnenerbe, um instituto nazista de elite que pretendia pesquisar a história cultural e arqueológica dos alemães. No entanto, seu verdadeiro propósito se mostrou muito mais bizarro. O Ahnenerbe se baseava na ideia de que a raça ariana era a que descendia mais diretamente de deuses antigos e talvez alienígenas. Parte do trabalho deles era viajar pelo mundo todo, à procura de artefatos sobrenaturais, como a Arca da Aliança e o Santo Graal. Von Braun aproximou-se deles através de sua associação com a SS e com Heinrich Himmler. E uma das principais razões para isso foi que eles consideravam os foguetes um segredo misterioso, uma espécie de magia negra que lhes permitiria dominar o mundo. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou em toda a Europa, o Ahnenerbe expandiu sua pesquisa sobre programas de armas secretas.
E Himmler escolheu von Braun como diretor técnico no grande centro alemão de pesquisa experimental em Peenemünde, no noroeste da Alemanha. Foi durante os anos seguintes que von Braun desenvolveu a ciência da propulsão, a aerodinâmica e sistemas de orientação de foguete, além do que qualquer um imaginaria possível. Temos que nos perguntar como eles conseguiram chegar a esse tipo de conhecimento tão rápido. Uma das possíveis razões é que o Arne Erbe havia descoberto uma tecnologia através das expedições que realizavam para encontrar relíquias, quando, na verdade, buscavam tecnologias antigas. É possível que o Arne Erbe tenha descoberto artefatos que os ajudaram a desenvolver a pesquisa de armas? Não do mundo antigo, mas de um planeta extraterrestre. Uma esfera de luz multicolorida foi vista no céu em 1937, no sudoeste da Polônia. E todos relataram que era um avistamento de OVNI, mas é muito mais do que isso. Essa esfera chegou a cair em solo. De acordo com os relatos, quando os investigadores chegaram ao suposto local do acidente, eles encontraram um estranho objeto em forma de disco. Os oficiais nazistas teriam levado a nave danificada para uma instalação nas proximidades, onde ela foi examinada pelos maiores peritos em aeronáutica da Alemanha, dentre eles Werner von Braun. Não foram encontrados os restos dos supostos OVNIs após a guerra. Mas os engenheiros alemães desenvolveram uma série de aeronaves revolucionárias, incluindo o primeiro caça com propulsão de foguete, o primeiro bombardeiro invisível a radares e até veículos antigravidade com formato de nave espacial. Pelo que conseguimos estudar até hoje, a tecnologia nazista no final da Segunda Guerra Mundial era tão avançada que eles tinham coisas que ainda são ficção científica hoje. Antigravidade, armas de feixe, discos voadores, triângulos voadores. Coisas que até agora são mantidas em segredo. Alguns pesquisadores acreditam que evidências dos objetivos secretos da NASA podem ser encontradas nas relações íntimas entre seus cientistas fundadores e sociedades secretas. Essas sociedades secretas foram formadas em torno de uma crença de que eles descendiam diretamente daqueles grandes deuses do Antigo Egito, Ísis, Osíris e Horus. Eles consideravam esses deuses a verdadeira origem de sua linhagem e também que os próprios deuses vinham do espaço. Vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati, que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente, capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Em junho de 1945, oficiais do exército americano que detinham cientistas alemães relataram que os nazistas estavam 25 anos à frente dos Estados Unidos na construção de foguetes. Temos que nos perguntar de onde veio esse conhecimento. E também se von Braun, que era o cabeça da tecnologia nazista de foguetes, se ele também obtinha informações de outras fontes. Talvez extraterrestres, que o ajudaram a avançar tão depressa na tecnologia astronáutica. Após o suicídio de Adolf Hitler e a rendição alemã, Werner von Braun e centenas de outros engenheiros de astronáutica alemães entregaram-se à unidade de contra-espionagem do exército americano. Mas era um movimento que von Braun havia planejado meses antes. Von Braun e seus colegas tomaram a decisão de se renderem aos americanos porque acharam que teriam acesso a uma tecnologia superior e teriam uma oportunidade melhor de realizar o sonho dele de ir para a Lua e para Marte e explorar o que houvesse lá. Embora ele fosse um membro conhecido da SS, von Braun chegou ao cargo de chefe do programa alemão de foguetes V2 e convenceu as autoridades americanas a levá-lo para os Estados Unidos, junto com cerca de 100 membros de sua equipe escolhidos a dedo. No final, cerca de 1.500 cientistas e técnicos alemães seguiriam von Braun até os Estados Unidos através de um programa ultra-secreto chamado Operação Paperclip.
A Operação Paperclip foi uma operação secreta privada de ordem executiva para levar aos Estados Unidos mais cientistas nazistas, sobretudo cientistas e engenheiros de astronáutica, para ajudarem a desenvolver o programa espacial americano. A Operação Paperclip foi mantida em segredo por décadas. Então nos perguntamos se esse conhecimento especial era um conhecimento extraterrestre que os cientistas nazistas tinham e que nós precisávamos tanto para o nosso próprio programa espacial. De acordo com os registros oficiais, a tarefa de Von Braun era ensinar os americanos a reconstruir e lançar foguetes V2 capturados e trazidos da Alemanha. Mas outros acreditam que Von Braun tinha um trabalho ultra secreto. O ex-tenente-coronel do Exército Philip Corso afirma em seu livro The Day After Roswell que a instalação também abrigava outros projetos secretos, incluindo o estudo de naves extraterrestres. O tenente-coronel Philip Corso serviu no exército americano durante muitos anos. E ele alegou que havia trabalhado em tecnologia alienígena recuperada, incluindo o veículo que caiu e foi recuperado em Roswell, no Novo México, em 1947. Há uma teoria de que a tecnologia alienígena de Roswell, e talvez de outras quedas também, tenha sido levada para o campo de testes de White Sands, onde Wernher von Braun trabalhava. E todas as pesquisas desenvolvidas em White Sands, na verdade, eram, pelo menos em parte, tecnologia alienígena. Corso afirmou que esses esforços de engenharia reversa resultaram nos atuais chips de circuito integrado, fibras ópticas e lasers. A súbita explosão de tecnologia pós-Segunda Guerra Mundial é inexplicável para muitos. É por isso que apontam Wernher von Braun e os nazistas como a fonte dessa tecnologia. Curiosamente, em 30 de junho de 1972, apenas 5 meses antes da missão Apollo 17, Wernher von Braun se aposentou da NASA, frustrado com a direção que o programa Apollo seguia. No entanto, ele continuou seus esforços para voltar ao espaço e recorreu a amigos ricos e poderosos para conseguir ajuda. Mas o que ele disse a eles? É possível que exista um programa espacial secreto? Enquanto isso, a privatização da exploração espacial criara uma indústria de 300 bilhões de dólares que em breve poderia ultrapassar os avanços da NASA. E alguns teóricos dos antigos astronautas acreditam que essa indústria espacial privada foi ideia de Wernher von Braun. Wernher von Braun foi ouvido por 7 presidentes americanos, os maiores cientistas do mundo e muitos dos líderes industriais do mundo. É natural que nós encontremos ligações com grupos privados que têm os recursos, os meios e a dedicação para desenvolver a sua própria tecnologia avançada. Independente dos governos, independente do público, das pessoas do mundo. Após se aposentar da NASA em 1972, Wernher von Braun foi convidado para reuniões do Bohemian Club, um grupo secreto de homens influentes, famosos por seus retiros rústicos. Mas por quê? O que acontecia lá? Há rumores de que alguns membros do Bohemian Club também pertenciam a grupos privados chamados civilizações separatistas, que desenvolveram tecnologias avançadas independentes dos governos mundiais. Fontes já me disseram, nós trabalhamos no programa espacial e temos uma civilização separatista, que é extremamente avançada. Já temos relações diplomáticas com uma variedade de espécies e culturas extraterrestres. É possível que von Braun soubesse da existência de extraterrestres? Seus esforços extraordinários para chegar ao espaço podem ter sido motivados pelo desejo de entrar em contato com seres de outro mundo? Poderia ter sido parte do plano dele
que nós tivéssemos uma indústria espacial privada que operasse em segredo? Nos últimos 60 e poucos anos, nós não desenvolvemos novas tecnologias de propulsão. E isso parece muito improvável. Então a pergunta é: até que ponto a NASA desenvolveu o próximo nível de tecnologia de propulsão e o manteve em segredo? Em 16 de junho de 1977, após uma batalha de 4 anos contra o câncer, Wernher von Braun morreu aos 65 anos. Sua lápide não tem um epitáfio, apenas uma referência ao Salmo 19, versículo 1. Uma passagem bíblica que diz: "Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos." As previsões ousadas de Wernher von Braun de que iríamos mandar o homem para a Lua, explorar Marte e construir uma estação espacial, tudo isso se realizou. Mas esse incrível visionário estaria nos preparando para algo ainda maior? Então a pergunta é: a NASA foi a lugares diferentes como a Lua e Marte e encontrou coisas que todos nós gostaríamos de saber, mas que foram escondidas de nós? E se, na verdade, já ocupamos a Lua e tudo é confidencial? E se houver uma infraestrutura secreta com uma enorme colonização da Lua, de Marte e de outras luas do nosso sistema solar? Espero que esteja se aproximando o momento de sabermos a verdade, quando os muros do sigilo finalmente vão cair e vão nos dizer a verdade. É possível que o maior cientista astronáutico que o mundo já conheceu tenha encontrado inspiração não no nosso mundo, mas em outro. Wernher von Braun teria sido escolhido para impulsionar a humanidade para o espaço. E ele pode ter sido responsável por muito mais do que sequer imaginamos? Talvez um dia realizemos o sonho de von Braun de viajar pelo espaço e, finalmente, fiquemos cara a cara com os nossos antepassados alienígenas. De acordo com as histórias bíblicas, o Apocalipse de João ou o Livro de Revelações, se pudesse enxergar além deste mundo o que realmente está acontecendo no reino celestial, então você poderia enxergar que existem forças atuantes e que o que estamos vendo na Terra é apenas a manifestação física de uma batalha sobrenatural que está em andamento. Quando pensamos nesta luta entre a luz e as trevas, trata-se do cenário do fim dos tempos da profecia cristã ou judaico-cristã, que no fim dos tempos nós veremos uma batalha final entre os filhos da luz e os filhos das trevas, com a humanidade sendo as espadas nesta peleja. A profecia bíblica é clara. Nós reintegraremos com nosso destino universal uma restauração dos nossos elos do céu e da terra. O que significa um elo e união extraterreno e terreno. E quando o Messias vier, ele surgirá com um exército. Ele virá de algum lugar desta terra. A maioria acredita que seja dos céus. Como nós denominaríamos um exército invasor vindo dos céus? Não chamaríamos de um exército de anjos. Chamaríamos isso de uma invasão extraterrestre. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobisse o nosso território e, como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. Será que há mesmo inúmeras raças extraterrestres visitando a Terra? Se sim,
Fazem eles parte de uma confederação unificada? E pessoas de dentro do governo como Paul Hellyer alegam que essas diferentes espécies alienígenas têm objetivos conflitantes. Objetivos que nem sempre são favoráveis para os humanos. Pessoas lá dentro já disseram isso na minha cara. Que já temos relações diplomáticas com várias espécies e culturas extraterrestres. Eu sei, por exemplo, que eles têm 2 ou 3 espécies Greys. Sabemos que há os louva-a-Deus e os répteis de vários tipos. Esses são os tipos principais que discutimos, porque são os que nossa mente consegue compreender. Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são muito assustadoras e perturbadoras. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Em setembro de 2005, Hellyer chegou às manchetes anunciando publicamente que OVNIs existem de verdade. Mais tarde, ele declarou que não apenas uma raça alienígena visita a Terra, mas várias. Uma alegação apoiada pelo astronauta Edgar Mitchell, a 6ª pessoa a pisar na Lua. Quando o astronauta da Apollo, Ed Mitchell, veio para Toronto depois que falei publicamente, nós o convidamos para jantar. Ele me perguntou quantas espécies você acha que existem. E eu falei entre 2 e 12. Ele falou, sim, eu também acho. O que tem acontecido nos últimos anos é que o número continua crescendo. Será que a nossa dependência crescente de computadores, celulares, tablets e qualquer outra coisa ligada à internet, dando aos vigilantes mais do que nunca acesso a nós? Agora estamos vivendo em uma época na qual todo mundo está literalmente carregando uma câmera e um microfone na mão ou no bolso, que podem ser ativados remotamente pela NSA ou por várias agências de inteligência ou até mesmo por hackers. As webcams em todos os laptops e os microfones podem ser facilmente ativados remotamente. Parece mesmo que por causa da tecnologia e observam cada pequeno detalhe do que se passa. E eles querem ver o nosso planeta. Cultivar certas civilizações que são voltadas para a tecnologia. Mas há quem acredite que a sociedade altamente conectada na qual vivemos agora fornece até mesmo mais implicações chocantes. Dizem que os extraterrestres, na verdade, podem estar ligados a líderes mundiais, monitorando todos e cada um de nós, em um esforço para buscar os vigilantes que ficaram escondidos entre nós por milhares de anos. O governo dos Estados Unidos tem a prova de que pelo menos 3 grupos extraterrestres e em busca de domínio geopolítico estão em conflito uns com os outros atualmente no planeta. 24 de março de 2014. 58 líderes mundiais se reuniram no Fórum Mundial de Haia para a 3ª cúpula bianual de segurança nuclear. No centro da sala havia um holograma gigante girando em uma pirâmide, com 3 pequenas pirâmides de cabeça para baixo dentro dela. Esse símbolo, que também é usado como um bottom pelos delegados, é o logotipo oficial da cúpula. Mas há quem diga que ele representa outra coisa. O olho que tudo vê dos Illuminati. E essa sociedade secreta secular está viva e bem no século XXI, como comprovado pelos símbolos mostrados por celebridades, magnatas da indústria e até mesmo chefes de Estado. Os Illuminati dos dias modernos foram organizados por Adam Weishaupt na Alemanha. Ele formulou planos para que seu grupo pudesse se infiltrar em todos os poderes fundamentais da sociedade, nas esferas políticas, financeiras e midiáticas no final de 1700. Quando falamos sobre os Illuminati hoje, falamos sobre a sociedade secreta mais poderosa que existe. São as pessoas que controlam tudo pelos bastidores.
Isso é apenas paranoia, ou será que os Illuminati ainda existem hoje? Infiltrados nos mais altos níveis da sociedade. E se for assim, o que eles pretendem? Dizem que há seres que manipulam segmentos da humanidade para poderem impor suas próprias vontades. E, portanto, são eles que influenciam nações para irem à guerra e para lutar por seus propósitos e suas determinações. Existe uma agenda para a humanidade, há um plano. E em cada geração, não importa o poder que está por trás desse plano, envia para a Terra certas almas especiais, que são por natureza mais inclinadas e capazes de receber um conhecimento superior. Em 1º de julho de 1935, o comandante da SS, Heinrich Himmler, criou o Ahnenerbe, um instituto nazista de elite que pretendia pesquisar a história cultural e arqueológica dos alemães. No entanto, seu verdadeiro propósito se mostrou muito mais bizarro. O Ahnenerbe se baseava na ideia de que a raça ariana era a que descendia mais diretamente de deuses antigos e talvez alienígenas. Parte do trabalho deles era viajar pelo mundo todo, à procura de artefatos sobrenaturais, como a Arca da Aliança e o Santo Graal. Von Braun aproximou-se deles através de sua associação com a SS e com Heinrich Himmler. E uma das principais razões para isso foi que eles consideravam os foguetes um segredo misterioso, uma espécie de magia negra que lhes permitiria dominar o mundo. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou em toda a Europa, o Ahnenerbe expandiu sua pesquisa sobre programas de armas secretas. E Himmler escolheu von Braun como diretor técnico no grande centro alemão de pesquisa experimental em Peenemünde, no noroeste da Alemanha. Foi durante os anos seguintes que von Braun desenvolveu a ciência da propulsão, a aerodinâmica e sistemas de orientação de foguete, além do que qualquer um imaginaria possível. Temos que nos perguntar como eles conseguiram chegar a esse tipo de conhecimento tão rápido. Uma das possíveis razões é que o Ahnenerbe havia descoberto uma tecnologia através das expedições que realizavam para encontrar relíquias, quando, na verdade, buscavam tecnologias antigas. É possível que o Ahnenerbe tenha descoberto artefatos que os ajudaram a desenvolver a pesquisa de armas? Não do mundo antigo, mas de um planeta extraterrestre. Uma esfera de luz multicolorida foi vista no céu em 1937, no sudoeste da Polônia. E todos relataram que era um avistamento de OVNI, mas é muito mais do que isso. Essa esfera chegou a cair em solo. De acordo com os relatos, quando os investigadores chegaram ao suposto local do acidente, eles encontraram um estranho objeto em forma de disco. Os oficiais nazistas teriam levado a nave danificada para uma instalação nas proximidades, onde ela foi examinada pelos maiores peritos em aeronáutica da Alemanha, dentre eles Wernher von Braun. Não foram encontrados os restos dos supostos OVNIs após a guerra. Mas os engenheiros alemães desenvolveram uma série de aeronaves revolucionárias, incluindo o primeiro caça com propulsão de foguete, o primeiro bombardeiro invisível a radares e até veículos antigravidade com formato de nave espacial. Pelo que conseguimos estudar até hoje, a tecnologia nazista no final da Segunda Guerra Mundial era tão avançada que eles tinham coisas que ainda são ficção científica hoje. Antigravidade, armas de feixe, discos voadores, triângulos voadores. Coisas que até agora são mantidas em segredo. Alguns pesquisadores acreditam que evidências dos objetivos secretos da NASA podem ser encontradas nas relações íntimas entre seus cientistas fundadores e sociedades secretas.
Essas sociedades secretas foram formadas em torno de uma crença de que eles descendiam diretamente daqueles grandes deuses do Antigo Egito, Ísis, Osíris e Horus. Eles consideravam esses deuses a verdadeira origem de sua linhagem e também que os próprios deuses vinham do espaço. Vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati, que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Em junho de 1945, oficiais do exército americano que detinham cientistas alemães relataram que os nazistas estavam 25 anos à frente dos Estados Unidos na construção de foguetes. Temos que nos perguntar de onde veio esse conhecimento. E também se Von Braun, que era o cabeça da tecnologia nazista de foguetes, se ele também obtinha informações de outras fontes. Talvez extraterrestres, que o ajudaram a avançar tão depressa na tecnologia astronáutica. Após o suicídio de Adolf Hitler e a rendição alemã, Wernher von Braun e centenas de outros engenheiros de astronáutica alemães entregaram-se à unidade de contra-espionagem do exército americano. Mas era um movimento que Von Braun havia planejado meses antes. Von Braun e seus colegas tomaram a decisão de se renderem aos americanos porque acharam que teriam acesso a uma tecnologia superior e teriam uma oportunidade melhor de realizar o sonho dele de ir para a Lua e para Marte e explorar o que houvesse lá. Embora ele fosse um membro conhecido da SS, Von Braun chegou ao cargo de chefe do programa alemão de foguetes V2 e convenceu as autoridades americanas a levá-lo para os Estados Unidos, junto com cerca de 100 membros de sua equipe escolhidos a dedo. No final, cerca de 1.500 cientistas e técnicos alemães seguiriam Von Braun até os Estados Unidos através de um programa ultra-secreto chamado Operação Paperclip. A Operação Paperclip foi uma operação secreta privada de ordem executiva para levar aos Estados Unidos mais cientistas nazistas, sobretudo cientistas e engenheiros de astronáutica, para ajudarem a desenvolver o programa espacial americano. A Operação Paperclip foi mantida em segredo por décadas. Então nos perguntamos se esse conhecimento especial era um conhecimento extraterrestre que os cientistas nazistas tinham e que nós precisávamos tanto para o nosso próprio programa espacial. De acordo com os registros oficiais, a tarefa de Von Braun era ensinar os americanos a reconstruir e lançar foguetes V2 capturados e trazidos da Alemanha. Mas outros acreditam que Von Braun tinha um trabalho ultra secreto. O ex-tenente-coronel do Exército Philip Corso afirma em seu livro The Day After Roswell que a instalação também abrigava outros projetos secretos, incluindo o estudo de naves extraterrestres. O tenente-coronel Philip Corso serviu no exército americano durante muitos anos. E ele alegou que havia trabalhado em tecnologia alienígena recuperada, incluindo o veículo que caiu e foi recuperado em Roswell, no Novo México, em 1947. Há uma teoria de que a tecnologia alienígena de Roswell, e talvez de outras quedas também, tenha sido levada para o campo de testes de White Sands, onde Wernher von Braun trabalhava. E todas as pesquisas desenvolvidas em White Sands, na verdade, eram, pelo menos em parte, tecnologia alienígena. Corso afirmou que esses esforços de engenharia reversa resultaram nos atuais chips de circuito integrado, fibras ópticas e lasers. A súbita explosão de tecnologia pós-Segunda Guerra Mundial é inexplicável para muitos. É por isso que apontam Wernher von Braun e os nazistas como a fonte dessa tecnologia. Curiosamente, em 30 de junho de 1972, apenas 5 meses antes da missão Apollo 17, Wernher von Braun se aposentou da NASA, frustrado com a direção que o programa Apollo seguia.
No entanto, ele continuou seus esforços para voltar ao espaço e recorreu a amigos ricos e poderosos para conseguir ajuda. Mas o que ele disse a eles? É possível que exista um programa espacial secreto? Enquanto isso, a privatização da exploração espacial criara uma indústria de 300 bilhões de dólares que em breve poderia ultrapassar os avanços da NASA. E alguns teóricos dos antigos astronautas acreditam que essa indústria espacial privada foi ideia de Wernher von Braun. Wernher von Braun foi ouvido por 7 presidentes americanos, os maiores cientistas do mundo e muitos dos líderes industriais do mundo. É natural que nós encontremos ligações com grupos privados que têm os recursos, os meios e a dedicação para desenvolver a sua própria tecnologia avançada. Independente dos governos, independente do público, das pessoas do mundo. Após se aposentar da NASA em 1972, Wernher von Braun foi convidado para reuniões do Bohemian Club, um grupo secreto de homens influentes, famosos por seus retiros rústicos. Mas por quê? O que acontecia lá? Há rumores de que alguns membros do Bohemian Club também pertenciam a grupos privados chamados civilizações separatistas, que desenvolveram tecnologias avançadas independentes dos governos mundiais. Fontes já me disseram, nós trabalhamos no programa espacial e temos uma civilização separatista, que é extremamente avançada. Já temos relações diplomáticas com uma variedade de espécies e culturas extraterrestres. É possível que von Braun soubesse da existência de extraterrestres? Seus esforços extraordinários para chegar ao espaço podem ter sido motivados pelo desejo de entrar em contato com seres de outro mundo? Poderia ter sido parte do plano dele que nós tivéssemos uma indústria espacial privada que operasse em segredo? Nos últimos 60 e poucos anos, nós não desenvolvemos novas tecnologias de propulsão. E isso parece muito improvável. Então a pergunta é, até que ponto a NASA desenvolveu o próximo nível de tecnologia de propulsão e o manteve em segredo? Em 16 de junho de 1977, após uma batalha de 4 anos contra o câncer, Wernher von Braun morreu aos 65 anos. Sua lápide não tem um epitáfio, apenas uma referência ao Salmo 19, versículo 1. Uma passagem bíblica que diz: "Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos." As previsões ousadas de Wernher von Braun de que iríamos mandar o homem para a Lua, explorar Marte e construir uma estação espacial, tudo isso se realizou. Mas esse incrível visionário estaria nos preparando para algo ainda maior? Então a pergunta é, a NASA foi a lugares diferentes como a Lua e Marte e encontrou coisas que todos nós gostaríamos de saber, mas que foram escondidas de nós? E se, na verdade, já ocupamos a Lua e tudo é confidencial? E se houver uma infraestrutura secreta com uma enorme colonização da Lua, de Marte e de outras luas do nosso sistema solar? Espero que esteja se aproximando o momento de sabermos a verdade, quando os muros do sigilo finalmente vão cair e vão nos dizer a verdade. Aleister Crowley foi considerado o ocultista mais infame do mundo. Ele dizia que estudara as doutrinas secretas dos egípcios antigos. Aleister Crowley foi um ocultista britânico considerado o homem vivo mais perverso. Ele foi importante para a história humana porque dizem que foi ele quem deu a Winston Churchill o famoso sinal V de vitória, e o que nós pensamos que significa. Mas no mundo de Crowley, é um símbolo antigo que foi dado a Churchill para ajudar a derrotar o nazismo e para neutralizar o poder da suástica.
Vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati, que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente e capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Então permanece a questão, esse conhecimento foi passado através das sociedades secretas durante gerações? E isso pode relacionar as sociedades secretas que conhecemos nos tempos modernos àquelas dos tempos dos faraós? É possível que tanto as forças aliadas quanto a SS nazista estavam tentando receber ajuda de fontes sobrenaturais? Se a resposta for afirmativa, a Segunda Guerra Mundial foi uma batalha entre forças extraterrenas da luz e das trevas. Talvez mais provas possam ser encontradas ao examinar melhor os rituais mágicos de Aleister Crowley. E em 1918, o infame ocultista Aleister Crowley declarou ter contato com uma entidade maligna que ele, na verdade, era capaz de descrever à face. Aleister Crowley realizou alguns rituais nos quais ele entrou em contato com um ser chamado Lam. Ele acreditava que isso era um ser, como ele costumava chamar, interdimensional, mas ele nunca escreveu nada sobre Lam. O que é curioso, porque ele escreveu bastante sobre alguns de seus outros rituais. Pode ser que isso o amedrontou e ele não quis encorajar outras pessoas a fazer o mesmo. O que ele estava enxergando? De onde essa criatura veio? Quem sabe, mas não parece ser humano. Parece ser mais um extraterrestre. Lam se parece muito com um alienígena Grey. E, de certo modo, ele parece um dos atonistas, como Akhenaton, ou seus filhos, que têm cabeça grande e estendida. Então você tem que se perguntar, este Lam é, na verdade, algum alienígena Grey que apareceu ao Crowley? E esses alienígenas Grey apareceram no decorrer da história? É possível que, através de suas práticas rituais, Aleister Crowley tenha feito contato com uma entidade extraterrestre chamada Lam. Alguns teóricos dos antigos astronautas dizem que sim, e afirmam que mais provas podem ser encontradas ao analisar os rituais mágicos que coincidem com o começo da Era dos OVNIs. Em uma mansão na Milha dos Milionários, o cientista e fundador do laboratório de propulsão a jato Jack Parsons e o fundador da cientologia, L. Ron Hubbard, resolveram praticar os rituais mágicos de Aleister Crowley. Jack Parsons é supostamente a figura mais controversa e estranha da história do programa espacial norte-americano. Ele descobriu o trabalho de Aleister Crowley e a sociedade secreta conhecida como Otto, ou a Ordem dos Templários Orientais. E o Parsons ficou muito interessado no que podemos essencialmente chamar de magia negra e satanismo. Então entrou em cena o escritor de ficção científica Ron Hubbard. Ron Hubbard foi morar com Jack Parsons e juntos eles começaram a fazer uma cerimônia mágica. Entre janeiro e março de 1946, Jack Parsons e Ron Hubbard praticaram esses rituais. Crowley certamente não os autorizou a fazer tais rituais. Uma coisa que ele realmente fez foi aconselhar as pessoas a não fazer seus rituais, a menos que elas estivessem devidamente preparadas. Ele não estava feliz com a intromissão deles. Alguns teóricos dos antigos astronautas sugerem que, ao praticar os rituais sem o entendimento das consequências, Hubbard e Parsons inadvertidamente deram início à Era dos OVNIs. Evidentemente, na mesma latitude de Pasadena, Califórnia, se você pegar essa linha ao redor do globo, encontram-se a queda de Roswell, que aconteceu no ano seguinte, 1947, e muitos outros avistamentos de OVNIs e quedas que ocorreram por todo o mundo. Era como se o Parsons e o Hubbard estivessem andando ao lado de uma lona pendurada verticalmente, e eles tinham um canivete e fizeram buracos na lona,
E esses buracos se transformaram em portais que permitiam a entrada dos extraterrestres. Eu acho que Hubbard e Parsons se envolveram com coisas que não deveriam ter mexido. Existem muitos especialistas aí fora que acham que as forças demoníacas são de fato extraterrestres. Então, vai saber o que esses dois fizeram e invocaram, mas sempre houve rumores de que os dois estavam envolvidos com OVNIs e coisas estranhas desse tipo. E eles podem ter aberto uma entrada, um portal para se comunicarem com essas coisas. É possível que o fenômeno OVNI moderno esteja associado a rituais que eram realizados para invocar seres sobrenaturais? Isso poderia ser evidência de que forças das trevas são realmente de uma natureza extraterrena, como alguns teóricos dos antigos astronautas sugerem? É possível que, neste momento, na Terra, nós estejamos vendo, na realidade, uma batalha entre extraterrestres negativos e positivos que estão trabalhando nos bastidores numa batalha pelo controle sobre o futuro da humanidade. Não se pode ter as forças da luz sem as forças das trevas. E todos os indivíduos têm que fazer escolhas. Se eles vão usar o lado da força das trevas ou o lado da força da luz. Você tem o poder do bem e o poder do mal. Eles estão procurando recrutas para ajudar os dois lados na guerra pela conquista do outro. Então talvez os poderes tenham tempos de domínio e também tenham tempos de submissão. Então ficamos a pensar, quem é que vai vencer? É possível que o curso da humanidade esteja sendo guiado desde o início por uma agenda alienígena? Seres extraterrestres monitoraram nosso progresso por milhares de anos, às vezes nos ajudando a avançar e em outras vezes nos mantendo atrasados. Estaremos finalmente alcançando o ponto em nosso avanço tecnológico, onde esses visitantes alienígenas não podem mais existir entre nós incógnitos. Talvez os retrocessos através da nossa história aconteceram para assegurar que nós estejamos preparados para a revelação completa. E que somente então seríamos autorizados a descobrir nosso potencial e a nos reunir com os nossos ancestrais alienígenas. Na audiência aberta ao público, 6 antigos membros do Congresso dos Estados Unidos ouviram depoimentos de ex-funcionários do alto escalão do governo e de oficiais militares, juntamente com vários cientistas e pesquisadores, sobre como a presença de extraterrestres transformou a raça humana. Um dos oradores foi o ex-ministro da Defesa do Canadá, Paul Hellyer. O povo americano e todas as pessoas do mundo têm o direito de saber. OVNIs são tão reais quanto os aviões que voam por aí. Nós vivemos num cosmos cheio de vida. Segundo o qual, não fomos visitados apenas por um tipo de aliens, mas por vários. Pelo menos 4 espécies têm visitado a Terra por milhares de anos. Eles são de espécies diferentes e, consequentemente, podem ter diferentes agendas. Ver um ex-ministro da Defesa e vice-primeiro-ministro comparecer e dizer que o fenômeno dos OVNIs é real e que estamos sendo visitados e que há um encobrimento do governo é, por si só, sensacional. E também expressou-se a ideia de que algumas civilizações alienígenas estão preocupadas com a humanidade e que não querem partilhar tecnologia com a raça humana, por medo de que não estamos prontos para isso, que faríamos mau uso desta tecnologia. Nós somos, afinal, uma raça que usou bombas atômicas em nosso próprio povo.
Será que há mesmo inúmeras raças extraterrestres visitando a Terra? Se sim, fazem eles parte de uma confederação unificada? E pessoas de dentro do governo como Paul Hellyer alegam que essas diferentes espécies alienígenas têm objetivos conflitantes. Objetivos que nem sempre são favoráveis para os humanos. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobisse o nosso território e, como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. Poderiam as afirmações que seres extraterrestres estão em guerra pelo controle do planeta Terra serem verdade? Eu acho que assim como existem várias espécies aqui na Terra, existem muitas espécies lá fora. Pessoas lá dentro já disseram isso na minha cara. Que já temos relações diplomáticas com várias espécies e culturas extraterrestres. Eu sei, por exemplo, que eles têm 2 ou 3 espécies Greys. Sabemos que há os louva-a-Deus e os répteis de vários tipos. Esses são os tipos principais que discutimos, porque são os que nossa mente consegue compreender. Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são muito assustadoras e perturbadoras. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Em setembro de 2005, Hellyer chegou às manchetes anunciando publicamente que OVNIs existem de verdade. Mais tarde, ele declarou que não apenas uma raça alienígena visita a Terra, mas várias. Uma alegação apoiada pelo astronauta Edgar Mitchell, a 6ª pessoa a pisar na Lua. Quando o astronauta da Apollo, Ed Mitchell, veio para Toronto depois que falei publicamente, nós o convidamos para jantar. Ele me perguntou quantas espécies você acha que existem. E eu falei entre 2 e 12. Ele falou, sim, eu também acho. O que tem acontecido nos últimos anos é que o número continua crescendo. Dizem que há seres que manipulam segmentos da humanidade para poderem impor suas próprias vontades. E, portanto, são eles que influenciam nações para irem à guerra e para lutar por seus propósitos e suas determinações. Existe uma agenda para a humanidade, há um plano. E em cada geração, não importa o poder que está por trás desse plano, envia para a Terra certas almas especiais, que são por natureza mais inclinadas e capazes de receber um conhecimento superior. Em 1º de julho de 1935, o comandante da SS, Heinrich Himmler, criou o Ahnenerbe, um instituto nazista de elite que pretendia pesquisar a história cultural e arqueológica dos alemães. No entanto, seu verdadeiro propósito se mostrou muito mais bizarro. O Ahnenerbe se baseava na ideia de que a raça ariana era a que descendia mais diretamente de deuses antigos e talvez alienígenas. Parte do trabalho deles era viajar pelo mundo todo, à procura de artefatos sobrenaturais, como a Arca da Aliança e o Santo Graal. Von Braun aproximou-se deles através de sua associação com a SS e com Heinrich Himmler. E uma das principais razões para isso foi que eles consideravam os foguetes um segredo misterioso, uma espécie de magia negra que lhes permitiria dominar o mundo. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou em toda a Europa, o Ahnenerbe expandiu sua pesquisa sobre programas de armas secretas. E Himmler
escolheu von Braun como diretor técnico no grande centro alemão de pesquisa experimental em Peenemünde, no noroeste da Alemanha. Foi durante os anos seguintes que von Braun desenvolveu a ciência da propulsão, a aerodinâmica e sistemas de orientação de foguete, além do que qualquer um imaginaria possível. Temos que nos perguntar como eles conseguiram chegar a esse tipo de conhecimento tão rápido. Uma das possíveis razões é que o Arne Erbe havia descoberto uma tecnologia através das expedições que realizavam para encontrar relíquias, quando, na verdade, buscavam tecnologias antigas. É possível que o Arne Erbe tenha descoberto artefatos que os ajudaram a desenvolver a pesquisa de armas? Não do mundo antigo, mas de um planeta extraterrestre. Uma esfera de luz multicolorida foi vista no céu em 1937, no sudoeste da Polônia. E todos relataram que era um avistamento de OVNI, mas é muito mais do que isso. Essa esfera chegou a cair em solo. De acordo com os relatos, quando os investigadores chegaram ao suposto local do acidente, eles encontraram um estranho objeto em forma de disco. Os oficiais nazistas teriam levado a nave danificada para uma instalação nas proximidades, onde ela foi examinada pelos maiores peritos em aeronáutica da Alemanha, dentre eles Wernher von Braun. Não foram encontrados os restos dos supostos OVNIs após a guerra. Mas os engenheiros alemães desenvolveram uma série de aeronaves revolucionárias, incluindo o primeiro caça com propulsão de foguete, o primeiro bombardeiro invisível a radares e até veículos antigravidade com formato de nave espacial. Pelo que conseguimos estudar até hoje, a tecnologia nazista no final da Segunda Guerra Mundial era tão avançada que eles tinham coisas que ainda são ficção científica hoje. Antigravidade, armas de feixe, discos voadores, triângulos voadores. Coisas que até agora são mantidas em segredo. Alguns pesquisadores acreditam que evidências dos objetivos secretos da NASA podem ser encontradas nas relações íntimas entre seus cientistas fundadores e sociedades secretas. Essas sociedades secretas foram formadas em torno de uma crença de que eles descendiam diretamente daqueles grandes deuses do Antigo Egito, Ísis, Osíris e Horus. Eles consideravam esses deuses a verdadeira origem de sua linhagem e também que os próprios deuses vinham do espaço. Vemos essa prática de passar conhecimento através de uma sociedade secreta desde a época dos tempos dos Illuminati, que acreditavam que poucos escolhidos da elite eram inteligentes o suficiente capazes de lidar com esse conhecimento secreto, mas não a população como um todo. Em junho de 1945, oficiais do exército americano que detinham cientistas alemães relataram que os nazistas estavam 25 anos à frente dos Estados Unidos na construção de foguetes. Temos que nos perguntar de onde veio esse conhecimento. E também se von Braun, que era o cabeça da tecnologia nazista de foguetes, se ele também obtinha informações de outras fontes. Talvez extraterrestres, que o ajudaram a avançar tão depressa na tecnologia astronáutica. Após o suicídio de Adolf Hitler e a rendição alemã, Wernher von Braun e centenas de outros engenheiros de astronáutica alemães entregaram-se à unidade de contra-espionagem do exército americano. Mas era um movimento que von Braun havia planejado meses antes. Von Braun e seus colegas tomaram a decisão de se renderem aos americanos porque acharam que teriam acesso a uma tecnologia superior e teriam uma oportunidade melhor de realizar o sonho dele de ir para a Lua e para Marte e explorar o que houvesse lá. Embora ele fosse um membro conhecido da SS, von Braun chegou ao cargo de chefe do programa alemão de foguetes V2 e convenceu as autoridades americanas a levá-lo para os Estados Unidos, junto com cerca de 100 membros de sua equipe escolhidos a dedo. No final, cerca de 1.500 cientistas e técnicos alemães seguiriam von Braun até os Estados Unidos através de um programa ultra-secreto chamado Operação Paperclip.
A Operação Paperclip foi uma operação secreta privada de ordem executiva para levar aos Estados Unidos mais cientistas nazistas, sobretudo cientistas e engenheiros de astronáutica, para ajudarem a desenvolver o programa espacial americano. A Operação Paperclip foi mantida em segredo por décadas. Então nos perguntamos se esse conhecimento especial era um conhecimento extraterrestre que os cientistas nazistas tinham e que nós precisávamos tanto para o nosso próprio programa espacial. De acordo com os registros oficiais, a tarefa de Von Braun era ensinar os americanos a reconstruir e lançar foguetes V2 capturados e trazidos da Alemanha. Mas outros acreditam que Von Braun tinha um trabalho ultra secreto. O ex-tenente-coronel do Exército Philip Corso afirma em seu livro The Day After Roswell que a instalação também abrigava outros projetos secretos, incluindo o estudo de naves extraterrestres. O tenente-coronel Philip Corso serviu no exército americano durante muitos anos. E ele alegou que havia trabalhado em tecnologia alienígena recuperada, incluindo o veículo que caiu e foi recuperado em Roswell, no Novo México, em 1947. Há uma teoria de que a tecnologia alienígena de Roswell, e talvez de outras quedas também, tenha sido levada para o campo de testes de White Sands, onde Wernher von Braun trabalhava. E todas as pesquisas desenvolvidas em White Sands, na verdade, eram, pelo menos em parte, tecnologia alienígena. Corso afirmou que esses esforços de engenharia reversa resultaram nos atuais chips de circuito integrado, fibras ópticas e lasers. A súbita explosão de tecnologia pós-Segunda Guerra Mundial é inexplicável para muitos. É por isso que apontam Wernher von Braun e os nazistas como a fonte dessa tecnologia. Curiosamente, em 30 de junho de 1972, apenas 5 meses antes da missão Apollo 17, Wernher von Braun se aposentou da NASA, frustrado com a direção que o programa Apollo seguia. No entanto, ele continuou seus esforços para voltar ao espaço e recorreu a amigos ricos e poderosos para conseguir ajuda. Mas o que ele disse a eles? É possível que exista um programa espacial secreto? Enquanto isso, a privatização da exploração espacial criara uma indústria de 300 bilhões de dólares que em breve poderia ultrapassar os avanços da NASA. E alguns teóricos dos antigos astronautas acreditam que essa indústria espacial privada foi ideia de Wernher von Braun. Wernher von Braun foi ouvido por 7 presidentes americanos, os maiores cientistas do mundo e muitos dos líderes industriais do mundo. É natural que nós encontremos ligações com grupos privados que têm os recursos, os meios e a dedicação para desenvolver a sua própria tecnologia avançada. Independente dos governos, independente do público, das pessoas do mundo. Após se aposentar da NASA em 1972, Wernher von Braun foi convidado para reuniões do Bohemian Club, um grupo secreto de homens influentes, famosos por seus retiros rústicos. Mas por quê? O que acontecia lá? Há rumores de que alguns membros do Bohemian Club também pertenciam a grupos privados chamados civilizações separatistas, que desenvolveram tecnologias avançadas independentes dos governos mundiais. Fontes já me disseram, nós trabalhamos no programa espacial e temos uma civilização separatista, que é extremamente avançada. Já temos relações diplomáticas com uma variedade de espécies e culturas extraterrestres. É possível que von Braun soubesse da existência de extraterrestres? Seus esforços extraordinários para chegar ao espaço podem ter sido motivados pelo desejo de entrar em contato com seres de outro mundo? Poderia ter sido parte do plano dele
que nós tivéssemos uma indústria espacial privada que operasse em segredo? Nos últimos 60 e poucos anos, nós não desenvolvemos novas tecnologias de propulsão. E isso parece muito improvável. Então a pergunta é: até que ponto a NASA desenvolveu o próximo nível de tecnologia de propulsão e o manteve em segredo? Em 16 de junho de 1977, após uma batalha de 4 anos contra o câncer, Wernher von Braun morreu aos 65 anos. Sua lápide não tem um epitáfio, apenas uma referência ao Salmo 19, versículo 1. Uma passagem bíblica que diz: "Os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos." As previsões ousadas de Wernher von Braun de que iríamos mandar o homem para a Lua, explorar Marte e construir uma estação espacial, tudo isso se realizou. Mas esse incrível visionário estaria nos preparando para algo ainda maior? Então a pergunta é: a NASA foi a lugares diferentes como a Lua e Marte e encontrou coisas que todos nós gostaríamos de saber, mas que foram escondidas de nós? E se, na verdade, já ocupamos a Lua e tudo é confidencial? E se houver uma infraestrutura secreta com uma enorme colonização da Lua, de Marte e de outras luas do nosso sistema solar? Espero que esteja se aproximando o momento de sabermos a verdade, quando os muros do sigilo finalmente vão cair e vão nos dizer a verdade. Outros importantes oradores na audiência aberta ao público, incluindo o físico nuclear Stanton Friedman, o capitão da Força Aérea aposentado Robert Salas e um ex-oficial da Administração da Aviação Federal, John Callahan, todos eles corroboraram a afirmação de Paul Hellyer de que nós estamos sendo visitados por seres de outros planetas. Eles também afirmam que estes visitantes têm um interesse em nossos avanços tecnológicos, especialmente no que se refere a armas nucleares. Esses objetos sabem, nos mínimos detalhes, como os nossos mísseis funcionam. Eles podem interceptar nossos mísseis a qualquer momento. Se você liberar essa informação para o público, o que você diria a eles sobre... Entende? Que tipo de defesa temos contra essas coisas? Poderia o fenômeno OVNI ser real? E é possível que os extraterrestres tenham monitorado e talvez mesmo interferido com o avanço tecnológico da humanidade? Eu acho que eles possuíam uma tecnologia incrível e alguma coisa aconteceu. Séculos de conhecimento se perderam para sempre. E as armas mais poderosas do mundo inexplicavelmente colapsaram. Nós estávamos recebendo uma mensagem. Estamos observando. É possível que extraterrestres intervieram em momentos-chave da nossa história para manipular nosso progresso? E se assim é, qual é o seu objetivo final? Há extraterrestres que querem ver a humanidade evoluir e crescer. E outro grupo quer nos destruir. A Bíblia fala sobre uma raça de répteis, os serafins. Eles são mencionados no livro de Isaías. Alguns interpretam como seres de fogo, mas o entendimento correto é réptil. Nós sempre tivemos conhecimento sobre os répteis. Alguns são bons, outros ruins. A meta dos reptilianos é muito simples. Eles estão procurando dominar a vida na Terra. Já há milhares de anos, ou muito mais, infiltrando-se cada vez mais na sociedade humana para copiarem a imagem do ser humano. Para centralizar o poder nas mãos daqueles que representam o seu interesse, de forma que eles possam governar de um ponto central. Será que o fato dos répteis parecerem e terem um aspecto hostil significa que eles querem nos dominar ou então nos exterminar?
Eu não sei. Nós podemos olhar pela perspectiva de que somos como gado. Os reptilianos não têm a menor intenção de nos dizimar, mas em certos aspectos somos úteis para eles da mesma forma que uma vaca é útil para o fazendeiro. As histórias que existem sobre entidades reptilianas que vivem embaixo da terra são muitas para que sejam descartadas. Segundo um relato chamado Nicama Poa, publicado em Nahuatl, a linguagem asteca, um camponês chamado Juan Diego estava andando pelo campo quando ouviu uma linda voz cantando do outro lado de uma colina. Diego subiu a colina e teve uma visão angelical. Uma mulher em roupas brancas que brilhava como o sol. Em sua aparição, ela disse: Juan Diego, sou a Virgem Maria e peço que você construa um santuário para mim nesta colina. Juan Diego caiu de joelhos e disse: Senhora, farei exatamente como me pede. Mas, segundo a história, Juan Diego não conseguiu convencer o bispo local de que tinha realmente visto a Virgem Maria. Então ele voltou à colina, onde novamente teve a visão. Ele disse: Senhora, por favor, me dê um sinal, porque ninguém acredita em mim quando digo que a vi. E ela disse: Juan Diego, abra sua manta. E então ele abriu. Aí ela encheu a manta com rosas. Ele levou as rosas ao bispo e o bispo caiu aos pés dele. Mas não foram as rosas que o fizeram crer na história de Diego. É que no meio da manta havia uma figura da Virgem Mãe. O bispo acreditou e construíram a igreja na colina. A manta existe até hoje. E apesar do frágil tecido, sua condição ficou comprovadamente intocada, apesar dos efeitos do tempo. Você pode ir à igreja hoje e ver a manta na parede. Ela não se degradou apesar dos mais de 400 anos ali, apesar de ter havido um incêndio e de ter havido uma explosão que entortou, comprovadamente, uma cruz de ferro. Mas a manta, ao lado da cruz, ficou intacta. Seria a imagem sagrada realmente evidência de uma visita da Virgem Maria? Ou haveria outra explicação sobrenatural? Além de a manta ficar inexplicavelmente intacta por centenas de anos, quem a estudou encontrou outras qualidades inexplicáveis. A mais bizarra está nos olhos da imagem. Com largura de 7 a 8 milímetros, o que se vê dentro dos olhos é um mistério extremamente enigmático. Parece que há pessoas ou personagens na pupila dos olhos. O rosto das pessoas que estavam ali quando a manta foi marcada por Nossa Senhora de Guadalupe em 1531. Mas se Nossa Senhora de Guadalupe realmente tiver origem extraterrestre, ela veio de um reino celeste ou de outro lugar? Não só os teóricos dos antigos astronautas creem que a visão de Juan Diego foi um encontro extraterrestre, mas até membros da igreja dizem que houve algo mais do que uma experiência religiosa. Nossa Senhora de Guadalupe é decididamente uma visitante celeste. Mas, em minha opinião, o que essa história diz discorda totalmente do que diz a Bíblia. De fato, ela disse que protegeria quem a venerasse naquela igreja. Isso significaria endeusar Maria, quando a Bíblia é muito clara. Só Deus pode proteger a quem o serve. Então, qualquer ser extraterrestre que peça veneração ou respeito não pode ser um anjo de Deus. Juan Diego pode ter testemunhado não só uma aparição, mas de fato viu um extraterrestre vivo, que veio por algum tipo de tecnologia avançada e cuja missão era incutir fé espiritual e anseio pelo divino.
Monte Sinai, século XV a.C. Pelo livro do Êxodo da Bíblia, foi no alto desta montanha sagrada que Moisés se encontrou com Deus. Há uma lenda interessante que provém exatamente daqueles tempos. Então, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus, uma nuvem desceu do céu e alguém disse que Moisés entrasse na nuvem para subir até Deus. Uma porta se abriu na nuvem e Moisés entrou. A porta se fechou e ele subiu. O Senhor desce do céu com fumaça, fogo, muito barulho, estremecendo tudo. Todas as religiões falam da mesma cena. Onde o anjo Gabriel, também chamado Jibril, foi intermediário entre o profeta Maomé e o deus muçulmano Alá. Jibril viria normalmente para dar sabedoria a Maomé, dentro da caverna onde ele morava, mas em 2 ocasiões, Maomé não se encontrou com Jibril na caverna em pessoa. Maomé saiu da caverna e quando saiu, uma coisa absolutamente fantástica apareceu. O que Maomé viu quando saiu da caverna? Os registros dizem que Maomé viu um objeto de brilho maravilhoso na frente dele. Dizem que tinha 600 asas e que queimava como se estivesse em chamas. Em que nossos conhecimentos atuais podem contribuir para entender essa visão? É óbvio. Uma nave pairava ali, na frente dele, emitindo uma luz branca e brilhante que ele interpretou como fogo. E, quando ele viu esse maravilhoso objeto brilhante, a mesma sabedoria que recebia de Jibril foi passada a ele, apesar dele não ver ninguém. Ele só viu o objeto. Pode ser que algumas das visões religiosas mais significantes da história tenham sido produzidas, na verdade, por alienígenas em missão secreta. E se for assim, seria um sinal de que alienígenas se interessam por nosso futuro? Talvez a resposta esteja na análise da visão que inspirou uma das mais novas religiões do mundo. Ao se acomodar para dormir, um camponês de 17 anos chamado Joseph Smith começou a dizer suas orações. De repente, sem pré-aviso, uma luz muito forte envolveu seu quarto. E uma figura usando um manto apareceu. Pelo relato de Smith, não só sua roupa era extremamente alva, como toda a sua pessoa era gloriosa, indescritível. Falando do centro da luz, o anjo, cujo nome era Moroni, mandou Smith procurar vários textos sagrados escondidos em uma árvore. Quando localizou a árvore, Joseph cavou e de fato achou os textos. Mas eles estavam numa linguagem que ele não entendia. Em uma segunda visitação, Moroni disse a Joseph Smith onde ele poderia achar o que ele às vezes chamou de dispositivo, algo que permitiria ler os textos. E Joseph Smith recebeu uma tábua de tradução à luz e perfeição dos judeus, com a qual ele pôde não só escrever esse texto, como também pôde traduzi-lo. Então ele traduziu os textos para o inglês e fez o que veio a ser o Livro do Mormon. E o livro descreve, entre outras coisas, que depois que Jesus subiu ao céu, ele veio para a América e pregou aos povos indígenas daqui para convertê-los à sua filosofia de vida. O livro descreve também que, a certa altura, os textos que formaram o Livro do Mormon foram postos aqui para que Joseph Smith encontrasse. 7 anos depois, Smith publicou os textos como parte do Livro de Mormon, estabelecendo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, uma denominação com mais de 15 milhões de seguidores hoje. Muitas religiões do mundo foram fundadas com a ajuda de anjos. Seja na representação cristã, na muçulmana ou na budista,
A opinião geral é que as aparições são uma maneira dos deuses intervirem na Terra junto aos humanos. Os anjos, quando aparecem em lendas religiosas e mitos, geralmente são mensageiros entre o reino dos deuses e o reino humano. Por toda a Bíblia, há histórias de anjos e demônios aparecendo para a humanidade. De fato, São Paulo manda que você preste atenção com quem conversa, porque às vezes você conversa com anjos sem saber. A Bíblia é muito clara. O anjo pode tomar forma humana e aparecer como ser humano. Mas teóricos dos antigos astronautas sugerem que às vezes essas visões celestes e aparições podem não ser de anjos mandados por um Deus onisciente. E curiosamente o suposto anjo que levou Joseph Smith aos textos sagrados, que se tornariam o Livro de Mormon, não professava sua origem celeste, mas dizia ser de outra parte do universo. Agora, Moroni não disse que era um anjo. Ele disse que tinha vivido na Terra por um longo tempo, mas que estava vindo da constelação das Pleiades. E disse que havia muitos outros como ele. Quando olhamos para o histórico do Livro do Mormon, vemos interessantes paralelos com o que pode ser um conto extraterrestre. O anjo Moroni, que apareceu a Joseph Smith, parece que foi mais do que o acaso. É bem possível que Joseph Smith tenha interagido com um tipo de extraterrestre. Os extraterrestres podem ter dado suas mensagens aos líderes do mundo e a profetas, videntes e místicos para nos informar de que nós somos produto de um cruzamento de uma linhagem extraterrestre e que estamos em contato constante com seres não nascidos na Terra. E nós perdemos contato com essa história só porque nos recusamos a crer na verdade que está registrada nos livros de história e a ver o que está na nossa cara, mesmo depois dos encontros mais recentes da história moderna. Mas se um ser extraterrestre inspirou Joseph Smith a fundar a Igreja Mormon, foi para quê? O encontro de Joseph Smith acabou levando os Mormons a migrarem para o oeste e estabeleceram uma nova terra prometida em Utah, o que levou muitos a especular que alienígenas, mais uma vez, estavam dirigindo o curso da humanidade. Moroni disse a Joseph Smith que ele seria o profeta e que levaria seu povo até Nova Jerusalém. O mormonismo é um outro exemplo potencial da influência extraterrestre dirigindo o curso da humanidade e influenciando os resultados de eventos históricos aqui na Terra. Será que Joseph Smith, o fundador da religião Mormon, foi guiado por um ser extraterrestre? E se for assim, terá sido esse encontro alienígena outra tentativa de nos levar a uma era mais iluminada? É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente em nossa sociedade, mas queiram nos conduzir dos bastidores. E mesmo que tenham de nos empurrar para certas direções, devemos sentir que nós mesmos estamos fazendo as coisas, mesmo que esteja havendo condução extraterrestre. Eles continuam se comunicando com humanos através de sonhos ou visões ou outros meios de comunicação indireta, para nos orientar, mas para dar esta orientação sem interferir materialmente. Será possível que tenham se retirado de nossa realidade porque devemos nos modernizar? Pode ser que o propósito seja nos dar a oportunidade de segui-los, sem sermos forçados. Porque se fôssemos forçados, simplesmente os veneraríamos como deuses e não aprenderíamos nada. Mas fazendo tudo nós mesmos, fazemos nosso caminho. De fato, fazemos nossa experiência ascensional e nos tornamos mais como eles no processo. Será que a vida na Terra vem sendo influenciada por encontros alienígenas há milhares de anos?
Será que as visões divinas, os sonhos proféticos e as aparições de OVNIs são sinais de que somos manipulados por uma raça mais avançada? Será que esses encontros não são para que eles nos conheçam, mas para que nós conheçamos a eles? E se for assim, para onde estariam nos conduzindo? Talvez estejamos nos aproximando de nosso destino final. E chegando lá, voltemos a ser reunidos a nossos ancestrais alienígenas. Se você ainda não é inscrito no canal, então por favor, se inscreva aqui, para ajudar o canal. Sempre clique em gostei no vídeo, isso é bom para o crescimento do canal. It's something that is much bigger than what we have today, and it will be able to launch the Orion capsule with humans on board, as well as landers or other components to destinations beyond Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest that we can go. And this new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. So the moon, Mars, asteroids, there's a lot of destinations that we could go to, and we're building these building block components in order to allow us to do that eventually. 4. The kinds of technologies that we're testing out on Space Station are definitely helping us with our goals of going beyond low Earth orbit. So we have a really robust exploration program at NASA. 5. And unlike the previous program, we are setting a course with specific and achievable milestones. Early in the next decade, a set of crewed flights will test and prove the systems required for exploration beyond low Earth orbit. So how did we send humans to the moon 6 times so early on, but we can't figure it out in 2016? How was it so easy to go to the moon in 1969 using this flimsy lunar module? Even more interesting, who was already on the moon filming the arrival of the module? Que nem sempre são favoráveis para os humanos. Acho que existe uma situação preocupante que devemos analisar rapidamente, que é se uma ou duas dessas espécies talvez cobisse o nosso território. E como resultado, talvez queiram reduzir a população humana. Será que eles estão interessados no nosso bem-estar ou no bem-estar deles? De qualquer forma, temos que descobrir antes que seja tarde. Poderiam as afirmações que seres extraterrestres estão em guerra pelo controle do planeta Terra serem verdade? Eu acho que assim como existem várias espécies aqui na Terra, existem muitas espécies lá fora. Pessoas lá dentro já disseram isso na minha cara. Que já temos relações diplomáticas com várias espécies e culturas extraterrestres. Eu sei, por exemplo, que eles têm 2 ou 3 espécies greys. Sabemos que há os louva-a-Deus e os répteis de vários tipos. Esses são os tipos principais que discutimos, porque são os que nossa mente consegue compreender. Fui informado de muitas coisas, e algumas delas são muito assustadoras e perturbadoras. OVNIs são reais. O governo dos Estados Unidos tem mantido contato com eles. Em setembro de 2005, Hellier chegou às manchetes anunciando... NASA claims that we successfully landed man on the moon 6 times between 1969 and 1972. Here we are in 2016, and NASA constantly tells us that we can't go beyond low Earth orbit.
Low Earth orbit is between 99 miles and 1,200 miles away. The moon is claimed to be 238,000 miles away. That's a big difference. NASA's next spacecraft, already being built and tested across America, will do those things and more. This is the spacecraft that's going to take humans to explore the solar system. It's the next big step for NASA in exploration. Called the Orion Multipurpose Crew Vehicle, or MPCV, this next-generation spacecraft will enable America to explore beyond low Earth orbit. 2. As we get further away from Earth, we'll pass through the Van Allen belts, an area of dangerous radiation. But Orion has protection. Shielding will be put to the test as the vehicle cuts through the waves of radiation. Sensors aboard will record radiation levels for scientists to study. We must solve these challenges before we send people through this region of space. 3. Plan that NASA has is to build a rocket called SLS, which is a heavy lift rocket. Publicamente que OVNIs existem de verdade. Mais tarde, ele declarou que não apenas uma raça alienígena visita a Terra, mas várias. Uma alegação apoiada pelo astronauta Edgar Mitchell, a sexta pessoa a pisar na Lua. Quando o astronauta da Apollo, Ed Mitchell, veio para Toronto depois que falei publicamente, nós o convidamos para jantar. Ele me perguntou quantas espécies você acha que existem. E eu falei entre 2 e 12. Ele falou, sim, eu também acho. O que tem acontecido nos últimos anos é que o número continua crescendo. Dizem que há seres que manipulam segmentos da humanidade para poderem impor suas próprias vontades. E, portanto, são eles que influenciam nações para irem à guerra e para lutar por seus propósitos e suas determinações. Existe uma agenda para a humanidade, há um plano. E em cada geração, não importa o poder que está por trás desse plano, envia para a Terra certas almas especiais, que são por natureza mais inclinadas e capazes de receber um conhecimento superior. Em 1º de julho de 1935, o comandante da SS, Heinrich Himmler, criou o Ahnenerbe, Was it the same person who stayed back on the moon and filmed the departure of the module? 4 stage, push. Mission arm is destined. Okay, I'm going to get the pro. 99, proceeded, 3, 2, 1, ignition. Right away, Houston. Vector grid. Ag side. Just wondering. This is ODD TV. Thanks for watching. Hi, my name is Dalton Spurlock, and my question is for Kate. Why is it not possible to physically land on or explore other planets? Well, it is physically possible. We've sent humans to the moon. The United States has proven that we can actually land people and a large amount of equipment on another body. Se você ainda não é inscrito no canal, então por favor, se inscreva aqui, para ajudar o canal. Sempre clique em gostei no vídeo, isso é bom para o crescimento do canal. Será que há mesmo inúmeras raças extraterrestres visitando a Terra? Se sim, fazem eles parte de uma confederação unificada? E pessoa de dentro do governo como Paul Hellyer
alegam que essas diferentes espécies alienígenas têm objetivos conflitantes. Objetivo